Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da segunda vice-presidência, que agora se chama Conexão. A nossa proposta é manter todos conectados às atividades da segunda vice-presidência por meio das nossas lives que vão acontecer toda semana. Nós estaremos conectados a magistrados e especialistas, trazendo assuntos de interesse de toda a população, com a apresentação então dos nossos serviços, projetos, enfim, todas as nossas ações. Antes de começar o nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos canais de comunicação. Bom, além do Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o YouTube e nós temos o site na internet, o www.tjpr.jus.br/2vice. Em todos esses canais, você vai encontrar a nossa descrição completa de projetos, ações e novidades. Agora vamos falar um pouquinho da live de hoje, então? Bom, hoje é o seguinte, se você quiser mandar perguntas, informações, registrar sua presença, pode mandar aqui nos nossos comentários. Nós temos uma equipe inteira que está aqui selecionando essas perguntas, registrando todas elas, e a gente vai responder tudo aqui na live. Se a gente não conseguir, não fique chateado, a gente vai responder essas perguntas depois em forma de post ou nas nossas redes. Fiquem ligados em todas elas. Bom, o assunto de hoje é Sejusc Fundiário. É um novo Sejusc que foi aprovado pelo NUPEMEC no último dia 15 e está em fase de estruturação. Esse novo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ele vai funcionar na modalidade fundiária e vai ser responsável por tratar os casos envolvendo reintegração de posse, desocupações, regularização de loteamentos clandestinos, enfim, várias outras questões sempre ligadas à disputa de terras. E, claro, a gente pretende resolver tudo isso de forma pacífica. Nosso primeiro convidado já está aqui. Perfeito. Bom, eu vou fazer uma apresentaçãozinha primeiro, doutor Mauro que está aqui com a gente. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha antes, doutor Mauro, e a gente já começa, pode ser? Perfeito. Perfeito. O áudio está um pouquinho baixo, a gente vai ajustar aqui só um minutinho, doutor. Bom, o Sejusc Fundiário, então, falando dele, eu falei que foi aprovado, não tem aqui, mas ele está em fase de estruturação. Então, o que acontece? Esse novo Sejusc, ele vai realizar audiências de concessão que envolvam, além dos proprietários, dos imóveis, enfim, outros órgãos e entidades, como o Ministério Público, Defensoria, Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça, um grupo de trabalho de questões fundiárias do Estado do Paraná, que é presidido pelo nosso convidado, que eu vou falar agora, doutor Mauro Rockenbach. Bom, doutor Mauro, abrir espaço para o doutor dar boa tarde aqui para o pessoal que está assistindo e já agradecendo muito a sua presença aqui na live de hoje. Boa tarde, primeiramente a você e ao doutor Fernando Prazer, embargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que foi justamente a comissão Sejusc que foi criada pelo doutor Xisto, justamente para... Travou a conexão dele. Eu acredito que a tua conexão é ocupada, mas a gente está... Vamos ver se resgata as palavras aqui do doutor Mauro. Pois não. Eu vinha dizendo o seguinte, que a comissão que existe agora, que ela está assessorando a presidência, inclusive, do Tribunal de Justiça, nessa questão que é bastante complexa, como você bem colocou no início, na apresentação do assunto, da temática, que é a situação fundiária, ela é uma situação sempre delicada, por mais aparente que seja, a situação ela é sempre delicada. Nós partimos de uma situação em que o conflito está estabelecido. Então, são processos judicializados. No Paraná, nós herdamos, a partir do início do mandato do governador Ratinho Júnior, um volume bastante grande de situações de reintegrações que estavam represadas. E nós estamos aí, dentro do governo, nessa área do executivo, que foi criada justamente pelo governador Ratinho Júnior para que possa atender essa situação que é bastante complexa. Bom, doutor, para a gente começar esse bate-papo de hoje, eu queria que o senhor falasse
sobre a situação do Paraná nessa questão de conflitos fundiários. Esse é um problema muito sério e que atinge uma parcela grande da população, por mais que algumas pessoas tenham muito contato com esse tipo de conflito, é um conflito bastante sério, né? Você pode falar um pouco como que é essa situação do Paraná? Perfeitamente. Nós iniciamos no ano passado, no início da gestão do Patinho Júnior, exatamente quando foi criada a SUDES, a Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social, que é nada mais do que a porta de entrada do movimento social, do terceiro setor, da sociedade civil, junto ao governo. A interação é feita por nós e as demandas são encaminhadas nas diferentes áreas para secretarias, autarquias, empresas públicas, enfim, até que for, nós encaminhamos e fazemos internamente esse arranjo para que elas possam ocorrer e evoluir. A questão fundiária, a Comissão Estadual de Conflitos Fundiários, ela veio para nós, então, para a SUDES, e eu, como superintendente, passei a presidir também a Comissão Estadual. Fizemos um rearranjo dessa situação, uma vez que nós precisávamos atender essa demanda, que eu falei há pouco, porque nós temos aí 149, eram 63 lá atrás, questões de reintegrações. 40 e algumas, 45 rurais e 108, 109 rurais e 45 urbanas. Nesse sentido, nós buscamos, através do diálogo com o governador, com a Casa Civil, com o secretário-chefe, Guto Silva, que nos acompanha sempre nessa questão toda, adequar melhor a questão da comissão. Nesse sentido, nós buscamos, primeiramente, reduzir o prazo das reuniões da comissão. Nós trouxemos de 40 dias para 15 dias. As reuniões são 15 dias em função dessa situação. Além do que, um outro fator que é importante, que nós não tínhamos internamente dentro do governo uma instância, um grupo, pessoas que absorvessem as questões para a execução. Nós temos o COTEM, Secretaria de Segurança, temos a Força Efetiva Polícia do Estado, que geralmente é quem atende por determinação da Justiça as reintegrações, e é usada a Força do Estado. Porém, nós não tínhamos, dentro do Estado, alguém que operacionalizasse essa questão toda. Assim foi criado o grupo de trabalho que coordena internamente no Executivo a questão operacional. Não é a Comissão Estadual, é o GT, o grupo, que cuida da tramitação uma vez depois das determinações que recebemos. Já a SUDES, ela faz a ligação com a Comissão Estadual, ela faz a ligação com movimentos, com TAG, MST, Via Campina, enfim, e faz toda essa conversa para que possa fluir a coisa de uma maneira mais tranquila. A nossa grande novidade nesse processo todo, é justamente a sensibilidade do Dr. Xisto, quando nós lá estivemos com, inclusive, o Dr. Ulisses, maior do Ministério Público, e o Dr. Luiz Guilherme, que é o nosso assessor jurídico, coordenador jurídico da SUDES, buscando a possibilidade de que fosse criada uma vara específica para a questão fundiária. O doutor Xisto nos expôs, ainda não era possível, já havia se tentado na comarca de Cascavel, que ficaria para o Estado, depois, pela distância, que muitas pessoas daqui até lá e tal, buscaram para uma outra vara, em que também não foi possível. Mas a melhor solução foi essa que o doutor criou, que foi criado, porque hoje nós temos a interlocução específica da questão fundiária dentro do TJ. Isso, para nós, foi fundamental. E, além de tudo, com a sorte, a maravilhosa escolha que o doutor Xisto fez nos desembargadores e desembargadoras que fazem parte dessa comissão. Isso, para nós, foi importante, porque agora não está solto. Havia uma ponta solta, hoje ela não está mais. Por quê? Muitas vezes, por forças diversas, um magistrado dá uma sentença em uma comarca, mas isso era executado de uma forma automática. Nós temos todo o envolvimento, toda a questão
social nesse processo. Obviamente, é um litígio. Se destina-se que retornem às suas origens, vão retornar às suas origens se eles já não tinham a terra e ocuparam em função de uma necessidade. Talvez o problema maior esteja na questão da regularização fundiária de parte do governo federal, na questão de uma reforma agrária plena, verdadeira, objetiva e porque não tendo essa parte, sobra o TJ para nós mediar e correr atrás de todos. Doutor Mauro, vou interromper um pouquinho aí, porque eu acho que o teu áudio está com... Mas já está restabelecendo aqui. Eu vou aproveitar esse intervalozinho aqui para a gente falar um pouquinho mais dessa questão do Sejusc, né? Que é uma novidade também para o Poder Judiciário. E esse novo Sejusc, como o senhor já comentou, ele começa com uma parceria já com o governo do Estado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das expectativas, dos benefícios que podem acontecer para a gente tratar esses conflitos com essas técnicas, né? Como a mediação, a conciliação, de uma forma pacífica, né? Como o senhor vê o tratamento desses conflitos dessa forma? Ela muda completamente o paradigma. Nós vivíamos uma situação da contenda e hoje nós passamos a ter a situação do diálogo. Ela é diferente. Nós, dentro do governo, fazemos toda essa mediação, mas, como eu disse, existe agora, dentro do Tribunal de Justiça, que é a instância maior, a corte maior da Justiça do Paraná, um grupo específico para essa situação. Nós tínhamos até então questões bastante complexas e que expõem de forma diversa não só o governo, mas também a sociedade. Porque hoje nós temos situações de reintegrações de ações que perduram 12, 16, 18 anos. E nesse período, nós tivemos situações, eu cito aqui a Fazenda Brasileira, que ela é tão grande em extensão que ela compreende a área territorial de 3 municípios. Ela está parte no município de Ortigueira, parte no município de Faxinal e a parte dos fundos, se eu não me engano, é Rosário do Ivaí, né? Se eu não me engano. Então, o que acontece? Lá nós temos hoje uma cidade, 1.000, 3.500, 4.000 pessoas. Nós temos uma escola, nós temos posto de saúde, nós temos 3 igrejas, 4 igrejas, com a Igreja de Deus, uma adventista, uma Deus é Amor e uma igreja católica. Nós temos lá dentro, bem complexa, uma vez que Acredito que a conexão do tornou-se uma cidade. A gente está ouvindo picadinho agora, doutor Mauro. Vou pedir, eu sei que tem um assessor te acompanhando aí, eu acho que vai ser necessário dar uma reconectada, talvez. Vamos dar uma olhadinha? Gente, enquanto isso, deixa eu registrar aqui algumas presenças. Nós temos o Sejusc de Cascavel está presente com a gente na live. Desembargador José Laurindo de Souza Neto está aqui nos acompanhando, ele que é o 2º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e que é o grande responsável por esse projeto do Sejusc fundiário aqui dentro do Poder Judiciário. O doutor, eu acho que ele está falando e a gente não está ouvindo, né? Doutor Mauro, a gente não está ouvindo. Eu acho que o senhor vai ter que restabelecer a conexão. Vou pedir para o seu assessor dar um suporte técnico para a gente fazer isso. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Gente, enquanto isso, deixa eu falando dos nossos canais de comunicação, né? Então, além do Instagram, estamos também presentes no Facebook, estamos no site do Tribunal de Justiça, www.tjpr.jus.br/2vice. Você pode acessar por lá do Sejusc fundiário. Bom, a gente está tentando restabelecer, acho que o doutor está me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir?
Acho que não, né? A gente está desconectando. Vou desconectar o Dr. Mauro e a gente faz uma tentativa para que ele entre novamente aqui na live. E aí a gente vê se ele consegue retornar agora, senão daqui a pouco a gente volta com o Dr. Mauro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Algumas perguntas. Pô, a gente tem muita gente aqui já dando um oi pra gente. O Dr. Mauro tá voltando. Dr. Mauro tá me ouvindo? Então, o áudio Dr. Mauro, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, Mas só que perfeito. aqui parou. Doutor Mauro, vamos ver se a gente consegue restabelecer. Eu vou aproveitar, acho que a conexão do Dr. Mauro que está com alguma falha nesse momento. Bom, vou registrar aqui. Defensoria Pública também está presente, nos assistindo, e também vai fazer parte, né, desse projeto do Sejusc Fundiário, também vai nos auxiliar. Doutor Mauro, fala mais um pouquinho para a gente, para ver se o seu áudio chega até aqui. Não sei se o doutor está me ouvindo. O doutor não está me ouvindo. Acho que a gente vai ter que fazer vai participar com a gente da live. Na sequência, a gente retoma essa conexão para ver se fica um pouquinho melhor para a gente ouvir o doutor Mauro. Estou fazendo aqui, tirando um dos participantes e chamando o próximo. O doutor Mauro ali já deu uma olhadinha para a gente e vai aguardar. Então, a gente faz esse chamado. Desembargador agora. Está me ouvindo, desembargador? Olá, tudo bem? Tudo bom, desembargador. Estava testando aqui a nossa conexão primeiro. Agora é o desembargador Fernando Antônio Prazeres, que faz parte dessa comissão de conflitos fundiários aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. E foi através dessa comissão que esse novo Sejusc foi aprovado. Enfim, agora está nessa fase de estruturação. Desembargador, vou abrir um espaço para desejar uma boa tarde, agradecer sua presença aqui. Para vocês todos e boa tarde. Agradeço o convite. Um grande abraço ao Dr. Mauro, que se mostrou um grande parceiro nessa luta aí para tentar alcançar essa solução consensual nesses conflitos fundiários que efetivamente existem no interior do Paraná. Bom, desembargador, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito dessa comissão, né? Ela é recente, ela foi criada no final do ano passado, né? E ela representa uma evolução para o Poder Judiciário paranaense. Como é que ela surgiu? Quais são os objetivos? Bom, essa comissão surgiu foi em outubro de 2019, né? O desembargador Xisto, que é presidente do Tribunal de Justiça, entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse em presidir a comissão e me explicou, naquele momento, qual a motivação da criação daquela comissão. Me explicou que havia um pedido da SUDES, subscrito pelo Dr. Mauro, a fim de criar uma comissão interna no Tribunal de Justiça, para que cuidasse dessas questões envolvendo os conflitos fundiários que existem no interior do Paraná e também na capital e na região metropolitana, né? Com isso foi formada a comissão, eu presidindo, a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima e o desembargador Rui Mogiati, né? Logo em seguida, na sequência, nós convidamos para participar da comissão a doutora Ana Carolina Bartolomei Ramos e o doutor José Augusto Guterres, né? Então, a comissão, nós somos formados hoje por 5 membros. Eu, a desembargadora Maria Aparecida, o desembargador Rui, a doutora Ana Carolina e o doutor José Augusto Guterres. O que nos pediu o desembargador X e qual que era a realidade que ele vinha enfrentando? Todos vocês sabem que existe um procedimento praticamente administrativo no âmbito do Tribunal de Justiça que chama suspensão de liminar, né? Em algumas oportunidades ele se viu frente a essa situação, onde havia pedido de suspensão de liminares, com o fim de suspender o cumprimento dessas ordens de reintegração de posse. Só que ele não tinha base fática para poder decidir. Daí ele sugeriu a criação
da comissão para que nós pudéssemos dar esse suporte inicial a ele. Só que a comissão foi crescendo. A comissão efetivamente cresceu e as demandas que nós acabamos recebendo nos fizeram concluir que a criação de um Sejusc voltado para soluções consensuais desses conflitos seria o ideal. E foi o que aconteceu, né? Nós sugerimos ao desembargador José Laurindo que criasse a comissão, ele acolheu a ideia, foi entusiasta e acabou na criação do Sejusc fundiário, como nós vimos recentemente. Desembargador, falando um pouquinho a respeito desse Sejusc, né? Como você falou, seriam a provocar um trabalho em equipe para que esse novo centro fundiário pudesse ter início nesse momento de estruturação, ainda antes de efetivar esse serviço. Como que deve funcionar? Quem ele deve atingir? Como que deve ser esse serviço desse novo Sejusc fundiário, desembargador? Marília, assim, é um começo, né, Marília? Nós estamos ainda começando, né? A exemplo do que aconteceu com a Comissão de Conflitos Fundiários, né? O Sejusc está se formando ainda, né? Como vai acontecer ainda, isso vai depender de muita conversa, de muita reunião, de capacitação das pessoas que vão se envolver no projeto, enfim, né? Mas qual seria o ideal? O ideal é o que seria que as partes de início, né, na iminência do conflito, procurassem o Sejusc para atuar, então, numa fase pré-processual ou naquelas fases já onde o processo já existe, seja na tramitação na fase de conhecimento, seja na tramitação na fase de execução, o Sejusc possa intervir para tentar alcançar uma solução de consenso, de modo a minimizar os danos decorrentes de uma eventual reintegração de posse ou despejo, né? Eu imagino que seja assim, né? Esse Sejusc, necessariamente, no meu modo de ver, claro, vai ter que ser itinerante, né? Ele não pode ser fixo, ele vai ter que ir ao local do litígio, sempre, né? Tentar verificar em loco o que está acontecendo e, dali para frente, usar as técnicas de mediação e conciliação para tentar alcançar uma solução adequada para ambas as partes. Desembargador, exatamente esse ponto que eu ia abordar agora, né? Da mesma forma que eu perguntei para o doutor Mauro, que benefícios o desembargador percebe tratar esses conflitos exatamente de uma maneira diferente, né? Colocando as pessoas para conversar e entrarem em um consenso, né? O que isso pode trazer de benefício para todos os envolvidos? Muito importante a tua pergunta, Marília, porque no começo da comissão, da nossa comissão interna do Tribunal de Justiça, essa de conflitos fundiários, a gente não sabia, além de ajudar o presidente, a gente não sabia exatamente o que nós poderíamos fazer para auxiliar as partes nesse sentido. Daí eu comecei a visitar os assentamentos do MST, né? Logo depois de conversar com algumas lideranças, visitar os assentamentos do MST para conhecer efetivamente a realidade deles, né? E comecei a visitar acampamentos de agricultores e camponeses que foram recém-despejados ou recém-retirados da posse dos imóveis que ocupavam, né? Vi uma realidade que eu não imaginei que eu ia ver no interior do Paraná, né? Muito triste, de miséria absoluta, de falta de condição sanitária, de falta de condição de alimentação, enfim, né? Ausência absoluta do Estado no atendimento às necessidades dessas pessoas, né? Eu comecei a imaginar que a gente deveria trabalhar no sentido de minimizar esses danos, né? E é justamente aí que o Sejusc vai trabalhar, né? De minimizar os danos que possam atingir essas pessoas que ocupam as áreas e são despejadas. Isso o doutor Mauro acabou de falar, eu concordo absolutamente com ele, né? Ele está corretíssimo nesse ponto. E digo mais, né? O que eu vi nas viagens que eu fiz ao interior
E eu cito 2 exemplos aqui que me marcaram profundamente, que foi uma visita a um alojamento de recém-despejados na comarca de Bela Vista do Paraíso, e outro que eu vi na comarca de Luanda, na cidade de Querência do Norte, né? E pessoas em barracas de lona na beira da estrada, crianças, mulheres grávidas, idosos, né? Todos desamparados. Só não estavam desamparados porque o próprio MST, né, se ocupou de cuidar da alimentação e da saúde dessas pessoas, né? E conversando com os prefeitos das respectivas cidades, né, o que eles me passaram é que não há interesse deles, né? A exemplo disso, deixo claro o que o Dr. Mauro falou da Fazenda Brasileira, em Faxinal, né? Não há interesse dos prefeitos, né, em que haja reintegração, que haja dissolução dessas comunidades, né? Por quê? Porque eles produzem alimentos, né? Eles consomem, geram renda, né? E uma renda significativa, né? Essa tudo é uma questão que tem que ser ponderada na hora de cumprir essas decisões dos magistrados quando julgam as ações de reintegração de posse. Eu quero deixar muito claro aqui que a comissão, de modo algum, né, exerce ou faz qualquer juízo de valor a respeito das decisões que são cumpridas, né? Nós não, lógico, a gente dá uma olhada nos processos, verifica o que está acontecendo, mas a gente não exerce nenhum juízo de valor a respeito das decisões. A gente não debate se está certo ou se está errado, né? Se tem que cumprir, vai ser cumprida, mas que seja cumprida com menor possibilidade de danos possíveis. Bom, desembargador, finalizar a conversa, eu queria que o senhor apontasse as expectativas desse trabalho, né? Como o senhor falou, a gente ainda está numa fase de estruturação, mas exatamente a respeito dessa situação que o senhor pôde comprovar, né, até pessoalmente em alguns casos, esse novo serviço ele vai poder ajudar, eu acredito aí, muitos paranaenses, né, que estão numa situação que às vezes a gente não conhece, né, não percebe essas pessoas, mas que pode ajudar muita gente no Estado. Quais as expectativas desse trabalho conjunto aí da comissão com o Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania? Veja, Marília, eu cheguei um dia a cogitar numa reunião que, uma vez formado o Sejusc Fundiário pela segunda vice, né, a comissão iria se esvaziar e não teria mais razão de existir, né? Mas frente à realidade que nós encontramos, não é bem assim. Então, por isso, a minha expectativa com o Sejusc Fundiário é a mais positiva possível, né? A mais positiva possível. Por quê? Né? Porque se o Sejusc puder chegar realmente a essas pessoas, tanto aos proprietários quanto aos assentados, né, explicar qual a razão de se submeter a uma solução de consenso, né, vai haver o menor dano possível, né, no cumprimento dessas decisões. Ontem, se eu não me engano, o capitão Inkert, né? Inkert, acho que é isso o nome dele, ele falou que quando se alcança uma solução de consenso, né, há uma economia brutal de recursos do Estado, porque evita deslocamento de tropa, evita deslocamento de viaturas, evita deslocamento, como aconteceu em Querência do Norte, de helicópteros, né? A economia para o Estado efetivamente existe, né, nesse lado. Por outro lado, né, se faz uma desocupação ordenada de maneira consensual, nós conseguimnos alocar essas pessoas em outros lugares, né? Elas conseguem voltar a produzir de alguma maneira, desde que se faça isso de uma forma racional, que é o que eu espero do Sejusc. É por isso que eu tenho uma expectativa extremamente positiva com o novo Sejusc. Agora estou me corrigindo aqui, o nome do capitão é Capitão Íncari. Perfeito. Desembargadora, eu acredito que esse caminho, né, do consenso, da busca pelo consenso, a política de autocomposição é um caminho sem volta, né? E o Tribunal de Justiça aqui do Paraná é um tribunal que está indo bastante nesse caminho, né? O desembargador José Laurindo de Souza Neto apoia muito essa política, incentiva, e é uma maneira muito eficiente de resolver conflitos dessa natureza, né, que são tão intensos, difíceis, né, e uma forma de a gente conseguir resolver isso de
um jeito mais pacífico, né, desembargador? Sim, não tem a menor dúvida, Marília, exatamente isso, né? Sou plenamente de acordo, né? Ontem eu tive a oportunidade de agradecer ao desembargador José Laurindo por essa iniciativa, por ter acolhido a proposta da comissão, e daqui para frente é trabalhar, esperar passar essa crise sanitária que nós passamos, essa crise da pandemia, né? Voltar a fazer a visita aos acampamentos, verificar a realidade dele e procurar solucionar o problema de todas essas dezenas ou centenas de milhares de pessoas que enfrentam esse tipo de problema. Desembargador, eu quero desde já agradecer a sua presença. O desembargador também agradece, né? Ele me repassa esse agradecimento em nome dele mesmo que eu faço nesse momento. Gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a sua participação nesse projeto, né? E que ele tenha ótimos frutos daqui para frente, não é, desembargador? Tomara. É essa a nossa esperança, a nossa expectativa. Muito obrigado, viu, Marília? Eu fico à disposição, se quiser algum tipo de esclarecimento, eu pergunto, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, desembargador. Na sequência, a gente dá uma olhadinha se tem mais alguma pergunta, e aí a gente repassa para o senhor. Pode ficar tranquilo. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Lembrando aqui que tinham várias pessoas elogiando o trabalho do desembargador Fernando Antônio, né, à frente dessa comissão e também na atuação dele no Tribunal de Justiça do Paraná. A gente vai tentar restabelecer com o doutor Mauro, eu não sei se ele já está aqui conectado, a gente vai tentar restabelecer com ele o contato para ver se a gente finaliza ali, é um pedacinho que falta mais para ele esclarecer como que vai ser o trabalho, né, dessa parceria, do governo do estado do Paraná, junto com o Sejusc fundiário, né, esse novo Sejusc. Doutor Mauro, está me ouvindo agora? Acho que a gente conseguiu restabelecer nosso contato? Perfeitamente, Maria, tá tranquilo. Doutor Mauro, a gente já estava até encaminhando para finalizar aqui a participação, né? Gostaria de agradecer novamente a participação do doutor Mauro. Doutor, para a gente esclarecer um pouquinho, né? Esse serviço, como o desembargador Fernando acabou de comentar, deve auxiliar muita gente, né? Quais são as expectativas do governo estadual em fazer essa parceria, né, com o Tribunal de Justiça? Como que isso deve funcionar daqui para frente, doutor? Veja só, Marília, nós temos um privilégio nesse sentido. Eu, outro dia, de outros estados, pessoal do movimento social, e eles querem levar esse modelo para frente para outros estados, porque o doutor Fernando colocou, é um caminho sem volta, você colocou, porque nós encontramos uma fórmula diferenciada agora de sair dessas contendas. O grande detalhe, em tão pouco tempo que essas coisas ocorreram no Paraná, por iniciativa, por boa vontade, inteligência, sabedoria do doutor Xisto e do governador, que nos permitiram que a gente caminhasse nesse sentido. Nós levamos, eu disse antes, uma sorte muito grande, até nas pessoas que foram escolhidas, porque o doutor Fernando ele tem uma sensibilidade muito grande, e quando ele teve em Querência do Norte, depois eu estava ouvindo ele falar, realmente foi uma situação bem complexa. Hoje nós temos um fator de economicidade muito grande, e que o capitão Ícari, que é do Coterra, ontem colocou muito bem. A verdade é que economiza, porque você não tem que destinar tropa, estrutura, transporte, alimentação, enfim, toda essa demanda que tem da estrutura operacional para uma reintegração. Segundo, nós buscamos modelos diferenciados. Tivemos na questão de Jangadinha, Cascavel, uma situação onde nós fizemos onde se envolveu a prefeitura, o Estado e os próprios moradores, e acabamos adquirindo a terra do proprietário que vendeu uma parcela da terra. Já um processo que já foi para o arquivo. Tivemos a questão grande, complexa, aqui de Castro, que é a questão que nós estamos reassentando as pessoas para uma área nós estamos levando as pessoas para a Fazenda Capão do Cipó, que é a área de voluta do Estado, e estamos também zerando mais uma contenda. Nós temos uma conversa muito adiantada, e aí tem a participação da Assembleia Legislativa, do deputado Aníbal Cury, que fez essa conta, com o pessoal do Grupo Fatal. É um dos casos emblemáticos, um dos casos mais antigos de reintegração. São 23 fazendas
dentro do Paraná e é uma área, uma situação de 20 anos. Nós estamos fazendo um acordo, trocando em dívida, o Estado adquirindo áreas e vão para 3 áreas que o Grupo Atala destina, nós vamos devolver as outras. São 23 ações que caem por terra. Tendo o Sejusc agora, nós temos um caminho maravilhoso pela frente. Os proprietários, em grande maioria, eles não querem um conflito. Eles querem um acordo. Até porque hoje nós temos exemplos dentro do Paraná, e diga-se de passagem, não faço juízo de valor, nem como o Fernando, desembargador, não, por outro lado, também não defendo parte. Eu apenas faço com que as partes percebam que o melhor, muitas vezes, é o acordo, é a solução pacífica. Veja só, Marília, nessa temporada de coronavírus, eu descobri 2 coisas. A primeira delas, hoje de manhã, ouvindo uma entrevista do secretário do Meio Ambiente em uma rádio de notícias do Márcio Nunes, secretário de Estado do Meio Ambiente, onde ele dizia que nós descobrimos, dentro do momento ruim, algumas coisas boas. Como, por exemplo, nós descobrimos que essas ferramentas, hoje, eu que já sou assim mais da velha guarda e tal, não tem por hábito, mas você pode fazer as lives, você faz videoconferência, onde participamos de uma explanação do Sejusc Fundiário Novo. Enfim, nós temos que ganhar tempo, e hoje é o que importa. São 48 ou 50 toneladas de cimento que o MST tem entregue em orfanatos, asilos e entidades que estão trabalhando na pandemia da Covid-19. Então, é leite, é queijo, é ovos, frutas, verduras que saem do campo, de áreas que foram ocupadas, que hoje já estão regularizadas e que estão sendo entregues, inclusive em áreas de baixa renda do Estado. Então, na verdade, hoje, de uma situação complexa, nós podemos inserir na agricultura familiar, através da boa vontade, enfrentamento. Por isso que eu gosto do doutor Fernando, do embargador Fernando, porque ele é decidido nesse aspecto, e pelo doutor Xisto, pela sensibilidade dessa parceria que possibilitou conosco. Nós sentimos, Marília, que não estávamos mais sozinhos. Nós temos companheiros que nos ajudam a resolver essa situação. Muito obrigada, doutor Mauro. O finalzinho ali estava um pouquinho picotado, mas muito obrigado pela sua participação. O desembargador José Laurindo de Souza Neto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, também a presença do doutor aqui. E esse é, claro, de suma importância para muitos paranaenses, né, em todo o estado, né, doutor? Só um detalhe, o doutor Laurindo, ele ontem, eu não tive a possibilidade de falar, mas eu, assim que passar toda essa encrenca do coronavírus, eu pessoalmente fui no tribunal dar um abraço nele, daí já vai ser permitido um abraço, quero dar um abraço nele e agradecer por essa maravilhosa criação, da criação do Sejusc Fundiário, que eu acho que é uma coisa assim que vem resolver seriamente um problema grande que nós temos. Eu mando um abraço agora a ele, mas vou pessoalmente agradecer. Muito obrigada, doutor Mauro, muito obrigada pela participação. A gente vai agora já encerrar. O dele está um pouquinho complicado também. Muito obrigada, doutor Mauro. Eu vou desconectar aqui já, mas já agradeço a presença do doutor aqui. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Teve um comentário que foi feito como a Defensoria Pública, a coordenadora do Núcleo de Questões Fundiárias, se a expectativa do Sejusc abranger também os conflitos fundiários urbanos. Sim, o projeto pensa em toda essa questão urbana e rural, tá? Então, as duas questões estão dentro desse projeto do Sejusc Fundiário. Antes da gente finalizar, deixa eu só lembrar, então, que agora as nossas lives aqui da segunda vice-presidência, elas ganharam um nome, que é o Conexão, para que a gente esteja conectado, né? Para que a gente possa se conectar com os magistrados, com especialistas em diversos assuntos, e a gente vai trazer muitos temas relevantes para todos vocês. Lembrando, essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, fica 24 horas aqui no Story, né, no Instagram da Segunda Vice, também vai estar disponível no YouTube, e todas as informações a respeito desse Sejusc Fundiário, de todos os outros projetos da Segunda Vice-Presidência, você pode acessar
também no Facebook e no nosso site www.tjpr.jus.br/2vice. Eu espero todos vocês na próxima semana, porque agora nós estaremos conectados semanalmente. Muito obrigado pela presença de todos e até semana que vem.